muitas das nossas frustrações diante do choro, do grito, da birra, estão ligadas às nossas expectativas para nossa criança. A gente realmente idealiza uma criança que às vezes nem a gente adulto é. A gente idealiza uma criança resiliente, uma criança que saiba escutar ou não, uma criança que saiba se ver numa situação de dificuldade e encontrar a resolução desse problema de maneira tranquila. Mas será que a gente, adulto, tem essa habilidade? Vocês tentando assim, pensar na vida adulta de vocês, em alguma situação que vocês viveram de maior conflito, de maior dor, de medo, de insegurança, vocês conseguiram se manter estáveis o tempo inteiro? E a gente está falando de uma criança de 2, 3, 4 anos, ou mais, especialmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Essa pandemia trouxe um desequilíbrio para todos nós, né? Então, se a gente já não era muito equilibrado agora, então piorou. Então, será que a gente tem esse equilíbrio todo? Diante de uma frustração, a criança grita e aí o adulto grita de volta, bate a porta do... Tem várias narrativas aqui de bater a porta, estou aqui lendo. Me descontrolo, tem uma pessoa que diz que faz tudo igual o filho está fazendo. E se a gente pensar sobre isso, por que o nosso filho tem um comportamento, vamos supor, se a gente pede para desligar a televisão e a criança joga o controle remoto no chão, ou se joga no chão, ou diz que você é uma chata, ou bate a porta do quarto. Por que isso acontece? Porque ela está frustrada, ela gostaria de fazer uma coisa que agora ela não vai poder fazer, ela está frustrada e a maneira como ela lida com essa frustração é essa. Mas aí vamos devolver, vamos fazer o caminho contrário. Como é que vocês lidam com as frustrações de vocês? Porque ver o nosso filho jogando o controle remoto no chão, batendo a porta do quarto e se jogando no chão, causa frustração na gente. Causa decepção, talvez, causa raiva. E como é que a gente lida com isso? Se a gente grita de volta, se a gente ameaça, se a gente esbraveja um monte de palavras mais duras, a gente está tendo o mesmo comportamento que eles. E aí a gente acha que a gente tem direito a fazer isso porque a gente é adulto e ele é criança. Mas é super contraditório isso, né? Porque se a gente pensar em desenvolvimento humano, do cérebro, por exemplo, o cérebro deles não está nem perto de estar formado ainda. Nosso cérebro se forma depois dos 20 anos, acho que com 24, 25 anos. Então nós já estamos com o nosso cérebro formado. Supostamente nós já deveríamos dar conta dessas emoções. Mas a gente não dá conta porque a gente não aprendeu a dar conta. A gente, na nossa infância, não teve espaço para isso. A gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em casa. Então é difícil mesmo, é muito difícil. E por isso que eu falei, joguei para vocês, né? Quando eu falei do choro e da birra, eu joguei para vocês. Por que te desestabilizam? Eu não estou dizendo como acabar com o choro e com a birra. Eu estou querendo saber por que desestabiliza. E desestabiliza mesmo, desestabiliza a mim, desestabiliza a todo mundo. Mas desestabilizar está tudo bem. Mas o que a gente faz com esse desequilíbrio que é o X da questão. É nisso que a gente tem que pensar. A gente não é robô, então, assim, na maioria das vezes, essa instabilidade emocional que vem, né, do choro e da birra está muito ligado também a um cansaço nosso, um cansaço genuíno, uma sobrecarga, e aí a gente se desorganiza e desconta na criança. A verdade é essa, assim, por mais que isso gere culpa na gente, e a gente, né, isso tudo precisa ser olhado, porque a intenção não é ter culpa, mas é ser responsável pelas suas ações, né? A gente sabe que a gente está tendo, quando a gente grita, se a gente não quer que o nosso filho grite e a gente grita com ele, qual é a informação que a gente está passando, né? Antigamente, assim, eu ouvi muito essa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não faz o menor sentido isso, né? Porque a criança aprende com os olhos. A criança não aprende com o que ela escuta, ela aprende com o que ela vê. E se ela escuta da gente que ela não pode gritar, mas ela vê a gente gritando, né? Ela inclusive é a pessoa que recebe esse grito, a informação não faz sentido. A gente, inclusive, causa mais desorganização ainda neles, né? Essa fala de que eu posso porque eu sou adulto e você não pode porque você é criança, não faz sentido. E a gente está falando de uma geração que sim, ela tem uma maneira de olhar para o mundo diferente da nossa. A gente está falando de uma geração que vive num momento social e histórico, né, diferente do nosso. Se a gente pensar na maneira como os nossos avós foram criados, em que contexto social, histórico eles
eles nasceram, era completamente diferente, né? A gente tinha uma mulher que era muito mais submissa, uma mulher que não tinha tanto espaço na sociedade, um homem que era o termômetro daquela casa, assim, né? A casa tinha que estar feliz para ele ficar feliz. Na verdade, o homem era o termômetro, não. O homem era quem comandava lá a família, quem trabalhava e simplesmente provia financeiramente. A mulher tinha que estar sempre sorridente, com tudo muito impecável. Então, eu ouço muito, não, mas a minha mulher reclama muito, mas a minha avó teve, sei lá, 7 filhos e deu conta de tudo. Aí talvez ela tenha dado aparentemente conta de tudo. A gente tem que pensar às custas do quê? E a gente evoluiu como sociedade. A mulher conquistou novos espaços importantes. O homem conquistou novos espaços. É dado agora ao homem o direito de ser sensível, de cuidar, de fraquejar, de não ser forte o tempo inteiro. Então a gente vai ter crianças frutos dessa família, dessa nova família, em que todo mundo pode querer, em que todo mundo tem voz. Então a mulher opina, né? A gente pensar nos nossos avós, eles crianças, imagina como devia ser a mãe em silêncio, sorrindo talvez, as crianças em silêncio, o pai falando, né, numa narrativa solitária, e acabou, não existia relação, não existia preocupação com como foi seu dia. No dia não importava, o que importava era aquela figura. Se a gente pensa num jantar hoje, assim, na nossa casa, como é que é o jantar? Todo mundo fala, todo mundo tem opinião, todo mundo quer contar uma história, todo mundo quer falar de si um pouquinho, né? Todo mundo quer ouvir o outro. Então, as relações mudaram e a gente precisa olhar para isso. Não faz mais sentido, ao meu ver, nunca fez, mas estava contextualizado aquele momento social daquela época. Então, hoje, além de não fazer sentido, vai ficar descontextualizado. A gente precisa realmente entender que precisa mudar. Então, quando a gente fala dessa relação de meu filho grita, eu grito de volta, e aí depois tem gente me falando aqui, depois eu fico muito mal e choro. A gente chora porque não é o que a gente quer. E aí a grande pergunta, né? Por que a gente sabe o que a gente quer, a gente não aprendeu assim? Então a gente precisa desconstruir as nossas crenças. A gente precisa desconstruir a necessidade de ter uma criança obediente. O que é uma criança obediente? Uma criança obediente é uma criança que não questiona, que não argumenta, que talvez não tenha desejo. Eu me preocupo muito quando eu vejo uma criança obediente. É claro que não uma criança que compreende as regras, mas uma criança obediente, que é capaz de anular o desejo dela para obedecer, para ser servil ao outro. Uma pessoa obediente que não questiona e que se anula diante do outro, vamos pensar num adulto, porque a gente está falando de uma criança obediente dentro de casa, as relações se ampliam. Hoje ela está dentro de casa, amanhã ela é adolescente, depois ela é um jovem, depois é um adulto. Que adulto vai ser esse? É isso que a gente quer? Ou a gente quer uma criança que saiba olhar para os desafios, olhar para uma situação e refletir sobre aquilo ali, refletir sobre a própria ação. O que eu posso fazer aqui que vai me trazer melhor benefício? O que eu posso fazer aqui que vai colaborar para a minha família? O que eu posso fazer aqui que vai ser melhor para mim, mas sem prejudicar o outro? Né? Uma criança que consiga pensar no coletivo. Quando a criança obedece, né? Quando a gente fala do grito, da birra, da criança, que tem como resposta mais um grito, mais uma birra, uma palmada, talvez essa criança se cale. Talvez o grito e a birra dela parem diante do nosso grito. Mas vai parar porque ela compreendeu que aquilo está errado? Ou ela compreendeu que diante do grito ela apanha? E aí ela não quer apanhar, ela vai parar. Mas qual é o aprendizado nisso? Tem aprendizado nisso? Se a gente entende que todo comportamento mais desafiador é uma oportunidade de ensinar o nosso filho, a gente ensinar as habilidades de vida que a gente quer, que ele aprenda, que ele adquira para a vida adulta dele, a gente precisa aproveitar o erro para isso.
Se a gente pega o erro da criança e aceita a gente entende, estou instável, estou desequilibrada, estou desorganizada emocionalmente, e a gente justifica isso porque o nosso dia foi muito cansado, então tá tudo bem, e eu vou agir assim. Não, a gente até pode pensar que tá tudo bem no sentido de não se culpar, de não fazer uma autopunição para nós mesmos, porque isso não é saudável. Mas a gente também tem que ser o adulto ali, que já tem o cérebro mais formado, que já precisa sim dar conta das suas emoções, apesar de não ter aprendido isso. A gente precisa correr atrás e se instrumentalizar e se informar de como olhar para as nossas próprias emoções, de como acolher as nossas emoções. Se você não sabe, como é que eu posso fazer? E aí busca ajuda, busca instrumentos, ferramentas para que ajudar você a lidar com isso. E aí se a gente consegue então ir contra o nosso instinto natural, que é sim gritar de volta, é sim chorar, bater, botar de castigo, porque foi o que a gente aprendeu. A gente não aprendeu a olhar para as nossas emoções e a gente aprendeu muitas vezes na nossa infância que o certo era obedecer e que diante de um comportamento errado, dor, punição, isolar a criança, né, no castigo, como se isso fosse fazer ela aprender. Essa semana eu coloquei muitas coisas, acho que eu fiz a semana inteira, falei sobre o Cantinho da Paz, eu não sei quem viu aqui, e aí surgiram várias dúvidas. Uma dúvida muito frequente ao longo da semana foi se isso fazia mesmo sentido. A gente premiar a criança com uma brincadeira depois dela ter tido um comportamento mais desafiador. E aí é mais aí que eu quero chegar na questão da obediência e do educar, de conectar. Quando a gente quer que a criança obedeça, a gente quer simplesmente que ela obedeça, ponto. Não importa o depois. Né? Então a gente quer uma criança obediente. O adulto que ela vai se tornar não é a nossa preocupação maior. E quando a gente fala de educar, a gente não está pensando no hoje. A gente precisa pensar no amanhã. Educar é construir um adulto saudável para amanhã, né? Que hoje é uma criança que vai se tornar um adulto saudável amanhã. Então, quando eu proponho a vocês oferecer um espaço, oferecer um momento, oferecer ferramentas para que a sua criança se autorregule, a gente não está premiando essa criança. A gente não está dizendo para ela, você bater no seu irmão, vai lá brincar no seu quarto agora. Não, a fala não é essa. A gente precisa ter muito certo na nossa cabeça qual é a nossa intenção. Então, assim, o convite hoje, acho que todas as quintas-feiras vai ser esse, é pensar na sua intencionalidade quando você está educando o seu filho. E o tempo inteiro na sua ação, pensar sobre essa intencionalidade. Bom, eu preciso educar ele, eu quero que ele entenda por que bater no irmão é uma coisa inaceitável. Eu quero que ele se coloque no lugar do irmão. Quero que ele encontre outro caminho para conseguir o objetivo dele. Aqui em casa uma briga muito constante é pelo programa da TV, né? Quem vai escolher o programa do dia. Bom, eu quero que eles consigam resolver quem vai escolher o programa do dia sem haver um conflito físico principalmente. Pode haver uma discussão, um debate, mas de maneira respeitosa, sem ofensa e sem agressões físicas. Será que ele vai conseguir me ouvir se ele estiver no auge da raiva? Será que ele vai conseguir me ouvir se ele estiver totalmente desequilibrado? E aí eu vou devolver a pergunta para vocês. Vocês conseguem ouvir o outro quando vocês estão com muita raiva? Vocês conseguem pensar numa solução assertiva quando vocês estão desorganizados emocionalmente? Eu não consigo. Eu digo, inclusive, que todas as vezes que eu sou mais acertada na resposta que eu dou para a educação para os meus filhos diante de um conflito, ou no meu conflito com meu marido, ou com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com os meus amigos, todas as vezes que eu acerto mais são as vezes que eu saio um pouquinho e me acalmo, e respiro e penso. Todas as vezes que eu respondo de imediato para qualquer pessoa que seja, enquanto eu estou desorganizada emocionalmente, enquanto eu estou com raiva, enquanto eu estou frustrada, eu erro. Eu me arrependo depois, eu fico culpada depois, e a sensação do arrependimento, da frustração, da culpa, especialmente da culpa,
ela é muito pesada. Ela me coloca num lugar muito ruim e que eu já escolhi que eu não quero. Então, assim, estar consciente da sua intenção e escolher fazer algo que te leve a esse lugar que você tem como objetivo final. Então, de novo, mais uma vez, a gente pensar qual é o nosso objetivo final quando a gente está educando. Se é para a obediência ou se é para a conexão, como eu chamo, que é da gente formar um adulto conectado a gente e um adulto saudável para o mundo. Quando eu proponho essa questão da autorregulação para a criança, a gente precisa falar da gente. Então, se o choro e a birra desestabilizarem a gente, está tudo bem. Desestabiliza mesmo. Depois de um dia de trabalho, vai desestabilizar mais ainda. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 dias, como é que a gente vai estar, vai desestabilizar mais ainda. Talvez para você, desestabilizar signifique gritar. Muita gente me escreveu assim, não, meu marido ele não se abala. O meu filho pode estar gritando o que for, que ele continua lá fazendo o que ele está fazendo e ele ignora o grito do meu filho. Eu não sei como ele consegue. Mais uma vez, ignorar é uma resposta saudável? A criança, quando grita, quando chora, quando se esperneia, quando se joga no chão, seja lá por qual motivo for, seja porque ela ouviu um não, seja porque ela quer muito uma coisa enfim, você naquele momento não consegue ir, seja porque ela levou uma bronca, seja porque ela quebrou alguma coisa, seja porque ela não quer arrumar o quarto, seja lá qual for a razão. O grito, o choro, a birra são pedidos de socorro. Claro que ela não tem consciência disso, mas ela também não sabe dizer assim, ai mãe, olha só, eu não tô me sentindo bem porque não poder ver a televisão agora me causa aqui uma coisa ruim aqui dentro. Ela não vai fazer, nem a gente faz. Então, é um pedido de socorro e a criança espera que você ajude ela nesse momento. Então, ignorar, quando a gente... eu recebi muita mensagem de mães dizendo que o pai consegue ficar mais, segundo elas, mais passivo diante disso, pacífico, desculpa, diante do grito da criança e ignora. Ignorar também não é saudável. A gente está pensando em saúde emocional. Gritar de volta, ameaçar e o medo, né, uma educação punitiva, não vai dar saúde emocional para a nossa criança. Ignorar também não vai dar saúde emocional para a nossa criança. E aí, quando a gente fala de uma criança que a gente não está pensando em obediência, a gente está pensando numa criança saudável emocionalmente, num adulto saudável, um adulto que saiba lidar com as próprias emoções. Olha que tesouro! Se a gente soubesse lidar com as nossas próprias emoções, olha como tudo seria diferente. A gente não precisaria nem estar aqui. Agora a gente já está falando sobre outra coisa. Porque as crianças não iam... A gente não ia ter tanto desafio, tanta dificuldade em lidar com essas situações que são saudáveis no desenvolvimento infantil. De novo, leiam os posts que eu fiz sobre o desenvolvimento infantil que vocês vão ver que são saudáveis. Vocês vão ver o tanto de gente que comentou ali dizendo assim, nossa, eu sinto isso aqui em casa. Então, toda criança de 2 anos faz o que a sua está fazendo aí, tá tudo bem. Umas vão ser talvez mais explosivas, umas menos, mas é isso mesmo, faz parte do desenvolvimento. Estranha se não fizer. Se está fazendo, está dentro do normal, está dentro do desenvolvimento normal. Aqui não fez ainda, talvez comece a fazer um pouquinho mais tarde. Ou se está obediente demais, também não está saudável emocionalmente. Uma criança que não questiona, que não sabe, que não impõe a vontade dela, vamos pensar isso, vai ser um adulto que não sabe se colocar, que não sabe impor a vontade dele. E a gente pensando nisso numa relação adulta, isso causa danos muito grandes. A gente vai gerar, o adulto vai ser um adulto que vai ter prejuízos muito grandes em todos os relacionamentos, seja no trabalho, seja com o parceiro, com os amigos, com a gente, não é saudável. Então, assim, oferecer ferramentas de autorregulação para a criança não é permissividade. Quando a gente fala de uma educação autoritária, de uma educação permissiva, e aí vamos falar de uma educação punitiva, de uma educação em que não há limites claros e estabelecidos, a gente está falando de extremos. Eu estou sugerindo um lugar do meio. Mas é muito comum, de fato, quando a gente quer sair dessa educação punitiva,
a gente ir para o outro extremo e ficar no permissivo demais. Isso é muito comum. Mas tudo bem, assim, esse movimento pendular é saudável, até a gente conseguir se manter no meio. Faz parte do processo. Então, é testando mesmo, se tiver como pedir ajuda para o parceiro, para a parceira, pede ajuda. Olha, se você perceber que eu estou explosivo demais, ou que eu estou passivo demais, me chama, me dá um toque aqui. E você também, a ele, né? A graça é essa, quando a gente fala de educação, se a gente pode ter mais gente com a gente, a graça é essa troca, esse toque que um pode dar no outro. Quando eu falo de autorregulação da criança, primeiro eu quero convidar vocês a exercitarem a autorregulação em vocês. Porque também de nada adianta a gente oferecer um espaço de organização emocional para essa criança se a gente está desorganizado. Porque, como eu falei, elas aprendem vendo. Muita gente me disse assim, como que eu vou convidar a criança a ir para lá? Se vocês começarem a buscar uma ferramentas de autorregulação individuais, né, para vocês mesmos adultos, vai fazer todo sentido para ela buscar também. Quando você oferecer, vai fazer sentido para ela ir para lá. Porque ela te vê usando ferramentas, talvez não as mesmas, mas ela vê o quanto que você, e mesmo a criança pequena, de 2 anos, ela vai entender que a mãe dela sai do ambiente um pouquinho e daqui a 2 minutos ela volta mais organizada, o nosso semblante muda. E vai fazer sentido para ela também sair desse ambiente para tentar voltar mais organizada. Só que uma criança de 2, de 3, de 4, de 5 anos, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa do adulto para mediar esse processo. Ela precisa do adulto para mediar, não, para incentivar, para levá-la a isso. Então, é claro que para a gente chegar num lugar de um canto, de uma pausa positiva, né, que aí cada um vai dar o nome que quiser, que aqui em casa as crianças deram o nome era Cantinho da Paz, agora virou Caixinha da Paz. Para a gente chegar lá, a gente tem que percorrer caminhos, né? Sempre assim, a gente vai sempre percorrer caminhos e ir evoluindo nesse processo. E o primeiro passo desse caminho é a gente olhar para a gente. Lembrar que desestabiliza mesmo, o choro e o grito tiram a gente do sério. O choro e o grito provocam uma ebulição dentro da gente, né? A gente toca em feridas nossas. Então, por exemplo, quando eu chorava, né? A gente pode pensar, quando eu chorava, eu não podia chorar. Se eu chorasse desse jeito quando eu era pequeno, eu apanhava. E aí a gente devolve isso para a criança. Na minha época, se eu chorasse assim, eu apanhava. Sorte sua que eu tô aqui só gritando. A gente está falando da nossa dor. A gente está falando das nossas feridas. E a gente está jogando sobre eles essas feridas. A gente está jogando em cima deles essa dor. Que não é deles, é nossa. E que a gente precisa olhar para elas e acolher. Entender que os nossos pais se fizeram, seja lá qual for a educação que a gente teve e que pode ter deixado marcas, porque toda educação vai deixar marcas, né? São as nossas feridas que a gente precisa tratar. A gente não é justo a gente jogar para eles, né? A gente despejar em cima deles coisas que não dizem respeito a eles. Então, se a gente quer olhar, se a gente quer ajudar o nosso filho a se organizar emocionalmente, a gente precisa primeiro aprender a se organizar emocionalmente. E aí, o que eu sempre digo para vocês, sair do ambiente é uma excelente ferramenta de autorregulação. O nosso cérebro, ele entende que aquele lugar é o lugar do conflito e ele se mantém ali. Se a gente troca de ambiente, quando a gente caminha, a gente oxigena o sangue, quando a gente troca de ambiente, a gente dá tempo de respiração e o nosso cérebro entende que a gente mudou de ambiente, então ele entende que ele pode mudar também vamos pensar em energia, a gente pode baixar a energia. Isso serve pra gente e serve pra criança. Então, você vai mudar de ambiente, convida seu filho. Filho, vem aqui, eu vou lá no meu quarto, bebe uma água aqui. Convida ele a mudar de ambiente também, que vai ajudá-lo também bastante nisso. E mostra para ele o que vocês fazem. Olha, eu vou lá no meu quarto me acalmar um pouquinho, eu vou lá no meu quarto respirar um pouquinho, porque eu não tô legal. Porque eu tô muito zangada com o que aconteceu, eu tô muito chateada com o que aconteceu. A observação é fundamental. Quanto antes os seus filhos perceberem que vocês encontram ferramentas, vocês fazem determinadas coisas e voltam mais organizados e conseguem responder melhor aos desafios que eles apresentam, eles vão buscar ferramenta de autorregulação.
E claro que, mais uma vez, buscar ferramentas a partir da nossa mediação nesse processo, do nosso convite, da nossa oferta, da nossa presença, da nossa escuta. Então, estar do lado. Não, mas o meu filho não quer, eu ofereço um abraço, ele não quer. Tudo bem, ele não quer, ele tá com tanta raiva que o abraço parece que às vezes não combina com aquela raiva. Então, tá tudo bem. Bom, filho, eu tô aqui, eu tô aqui. Ele tá lá no sofá bravo, eu tô aqui na mesa. Eu tô aqui te esperando. Quando você estiver mais calmo, a gente conversa. Mostra a presença, não é? A fala, às vezes, é: você não quer me abraçar, não? Então tá, então eu vou embora. Você entende a diferença? Então tá, então eu vou embora do... Então tá, então eu tô aqui te esperando. Eu vou ali na cozinha pegar uma água e eu volto pra gente conversar. Eu volto pra ficar do seu lado. Ou então eu vou ficar ali te esperando. É a maneira que a gente fala, faz toda a diferença. A gente tem essa super restrição com eletrônicos, e agora na quarentena eu precisei olhar para isso de uma outra maneira, né? Eu e o André, a gente precisou entender que nesse momento tinha que ser diferente. Por mim, especialmente, que eu precisava do eletrônico para eu conseguir dar conta de algumas coisas, e por eles que estão em casa, né? E estavam mais ainda, até pouco tempo atrás, não tinham muita... Jogar o dia inteiro não ia preencher. E ok. E aí, tem umas 2 ou 3 semanas, apresentaram a eles um aplicativo, um jogo de celular, super tranquilo, não tem nada demais, bonitinho, inclusive, e a gente estava deixando jogar. Um jogo para criança pequena, enfim. Logo eu percebi que tinha uma coisa de comprar, né? Que a criança podia comprar alguma coisa efetivamente, então, no nosso cartão, que está cadastrado no celular. E eu conversei com as crianças, expliquei que não podia comprar nada, que não podia apertar naquele botãozinho lá que eu mostrei. Só que o jogo, como todo jogo